Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre arte romana. Essa civilização iniciou por volta de 753 a.C. e é considerado um dos maiores impérios de todos os tempos, se não pelo seu tamanho, mas com certeza pelo seu poder. O interessante também é que foi a civilização romana que conviveu nos tempos em que Jesus esteve na Terra. Então, através de pesquisas históricas, a escritos antigos, tem-se então essa quase certeza, né, de que Jesus Cristo realmente existiu. Só que daí tem a questão de que, se ele foi filho de Deus, se ele fez os milagres que dizem que ele fez, aí é uma questão de fé, uma questão de religiosidade, mas questão histórica, realmente ele existiu e conviveu então nessa época dos romanos. Por que eu estou falando isso? Porque depois, quando a gente vê lá o Coliseu e as batalhas que aconteciam lá, vocês vão entender a relação, né, entre o cristianismo e o Império Romano. Então, como eu já tinha dito na aula anterior, a arte greco-romana a gente considera então como antiguidade clássica, que é a fusão, né, dessas duas civilizações, da arte grega e da arte romana. Então, sempre que a gente se referir à antiguidade clássica, a gente está falando desses dois períodos, dessas duas civilizações, que são os gregos, né, e os romanos. As principais características, de um modo geral, né, da arte grega são a praticidade. Então, tudo que eles vão fazer, né, em termos de arte, de arquitetura, até mesmo da pintura ou da escultura, existe um pensamento prático, né? Tem que servir para alguma coisa. Então, não é alguma coisa que só vai ser decorativa. Então, tem sempre uma serventia. O realismo, que vocês vão ver principalmente nas esculturas. Então, eles não idealizavam tanto, né, como os gregos, eles faziam as esculturas bem mais realistas, como a gente vai ver mais para frente. E a grande novidade da arte grega serão os arcos, que é esse arco de volta perfeita, esse arco arredondado, né, como se fosse um meio círculo. Então, essa é a grande novidade e é o que diferencia muitas vezes das construções gregas para as construções romanas. Falando da arquitetura, o arco foi um importante recurso então usado pelos romanos. Antes da invenção do arco, as construções elas eram feitas com as colunas, né, para dar a sustentação. Então, se tivesse muito peso, teria que ter muitas colunas. Por isso que os templos gregos tinham muitas colunas. Aí, com a invenção do arco, o arco ele suporta mais o peso porque o peso é distribuído melhor. Então, isso ajudou bastante nas construções e elas passaram a ser mais altas, né? E se fosse uma construção fechada, ela teria mais possibilidades de ter aberturas, de ter janelas, né? Espécies de janelas, porque o arco ele então distribui melhor o peso. Agora eu vou mostrar alguns exemplos então dessa arquitetura. A gente vai começar com os aquedutos. Então a palavra aquae significa água e dutos condutor, então condutor de água, né? Então esses aquedutos eles serviam para canalizar a água que vinha desde a nascente até chegar à cidade. Hoje em dia, né, essa tubulação toda é feita de forma subterrânea. Então, nessa época, os romanos criaram os aquedutos, né, que são esses condutores de água. Então, aqui vocês vão ver, né, nesse aqueduto, os arcos bem presentes, né. Aqui dá para ver melhor, ó, vindo lá da nascente, né, até canalizando água até chegar na cidade. Aqui também já a parte da cidade.
Outro exemplo, então, de arquitetura são os templos. Então, os romanos, assim como os gregos, eram politeístas, ou seja, né, acreditavam em vários deuses. E os deuses da mitologia grega receberam outros nomes na mitologia romana. É o mesmo deus, só que com um nome diferente. Então, a Afrodite, deusa do amor, né, ela vai receber o nome de Vênus. Ares vai receber o nome de Marte, Zeus o nome de Júpiter, Poseidon de Netuno, Hades de Plutão, Cronos de Saturno e Hermes de Mercúrio. Já devem ter percebido, né, que são 7 planetas do nosso sistema solar, né, esses nomes aí: Vênus, Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, Saturno e Mercúrio. O conhecimento dos romanos sobre o arco e sobre a construção das abóbadas, para quem não sabe, a abóbada é aquele teto circular em forma de cúpula, como se fosse uma tigelinha, né, em cima da construção. Então, isso possibilitou que eles criassem espaços mais amplos e livres de colunas. Quando a gente fala em colunas, vocês vão lembrar então da arte grega. Muitos dizem que os romanos eles copiaram os gregos. Não é 100% verdade, né? Na verdade, o que eles faziam, todos os lugares que eles dominavam, que o império dominava, eles tentavam absorver a cultura daquele local. Então, buscavam coisas interessantes que eles pudessem usar e adaptar, né, para a realidade deles. E falando nisso, então, o Panteão é o melhor exemplo, então, de arquitetura para mostrar essa junção, né, da arte grega com a arte romana. Então, este é o Panteão, ou em português, Panteão, que é um templo dedicado a todos os deuses, né, aos 7 deuses planetários. O nome, né, Panteão, significa conjunto de deuses. Então, aqui é a frente do Panteão. Então, a gente vê claramente, né, as características gregas, aqui o frontão, de forma triangular, e as colunas coríntias, né, estilo coríntia. E por dentro, então, que a gente vai ver a questão dos romanos, que são os arcos, né. Aqui é o teto do Panteão. Ele tem um óculo, que é essa parte vazada. Então, aqui na parte interna que a gente vê, então, os arcos, né? Que são bem característicos da arte romana. Sempre que vocês verem arco, ou é romano ou tem influência, né, da arte romana. Aqui o Panteão visto por dentro. Na época que ele foi criado, então ele foi criado como um templo dos deuses da mitologia. Hoje ele pertence à Igreja Católica e ele é, então, uma igreja católica. Hoje, né? Naquela época, então, todos esses nichos, que é tipo essas capelinhas aqui, abrigavam deuses da mitologia romana, né? Ali os deuses planetários. Hoje, em alguns desses nichos, tem santos católicos. Aqui a gente vê, ó, de novo as duas influências, né? O arco romano e as colunas gregas. Aqui o óculo visto por dentro. Então, ele é vazado, ela é aberta mesmo, para entrar a iluminação do sol. E para entrar ar também, já que tem poucas janelas, né? Poucas aberturas. O Panteão é um lugar muito visitado por turistas, né? Como vocês podem ver nessa fotografia aqui. Então, outro exemplo da arquitetura romana foram os anfiteatros, né? Que eram construídos para abrigar muitas pessoas. E nesses anfiteatros aconteciam as lutas de gladiadores, que era um evento bastante popular, né, e muito apreciado, então, nessa época. O anfiteatro romano, então, era construído em forma de elipse, e em volta, então, ficava os assentos, né, as fileiras de assentos que formavam a arquitetura.
O exemplo mais clássico, então, desse tipo de construção é o Coliseu. Então, o Coliseu tem 48 metros de altura e abrigava em torno de 50 a 70 mil pessoas. Aqui, então, a gente vê, obviamente, que é romano pelos arcos, e depois nas fotos mais aproximadas vocês vão ver novamente a questão das colunas, né? Essa influência da arte grega. Aqui vocês conseguem ver, né, os três tipos de colunas gregas, como se fosse uma homenagem, né, aos três períodos lá da arte grega. Então aqui na inferior, né, nessa de baixo, é a dórica, no meio a jônica, com essas duas espirais do lado, e aqui em cima a coríntia. No Coliseu, então, aconteciam as lutas de gladiadores, também aconteciam batalhas navais, então esse espaço aqui ó, embaixo, às vezes eles cobriam então com água, né, para fazer as batalhas navais. Aqui embaixo tem vários corredores onde ficavam também os gladiadores. Muitos dos gladiadores eram prisioneiros de guerra, né, eram escravos. Aqui é uma projeção de como seria então esse espaço subterrâneo, né, do Coliseu. Então ali embaixo ficavam os gladiadores e também os animais selvagens, né, como os leões, tigres, entre outros animais que lutavam contra os gladiadores. Então existia a luta de gladiador com gladiador, né, e a luta dos gladiadores com animais selvagens. Para quem já assistiu o filme Gladiador já lembra, né, dessas cenas. Essa aqui então seria uma projeção de como seria o Coliseu. Aqui então a gente vê ele totalmente fechado. Hoje em dia ele só tem uma parte, né, porque o restante caiu, né, pela ação do tempo, já são milhares de anos. Importante também ressaltar que nessa época eles não usavam o concreto armado, né, que é aquela armação de ferro que vai dentro do concreto. Então não tinha tanta estabilidade e com o passar dos anos foi caindo, né, o concreto e as pedras que formavam então essa estrutura. O interessante é observar também que por estudos, né, históricos, a documentos históricos, eles chegaram à conclusão de que ele tinha uma cobertura retrátil. Essa cobertura se chamava velário. E então, nos dias de chuva ou quando o sol estava muito intenso, eles colocavam então essa cobertura. E hoje em dia as nossas arenas, né, os nossos estádios de futebol seguem esse padrão aqui do Coliseu, inclusive, né, com algumas, né, com coberturas assim retráteis. Aqui nesses nichos, né, que são esses arcos, aqui em cada um deles tinha uma escultura. Hoje elas não existem mais. Então, no Coliseu, como eu falei antes, aconteciam as disputas, né, entre os gladiadores, gladiador contra gladiador e às vezes gladiador contra um animal selvagem. E uma curiosidade, então, sobre o Coliseu é que no intervalo das lutas dos gladiadores, eles sacrificavam os cristãos. Então, naquela época, era proibido ser cristão, então, proibido a seguir a Cristo. Então, foi essa questão de que eu falei da relação entre o Império Romano e os cristãos. Então, o imperador determinava que deveria se adorar, né, os deuses do império e ao imperador. E quem não fizesse isso seria perseguido, torturado e morto. Então, muitas vezes, no intervalo das lutas dos gladiadores, eles sacrificavam esses cristãos, né, colocavam eles ali no meio e soltavam um animal selvagem, então, para matá-los, né, para devorá-los. Outro exemplo, então, da arquitetura romana são os teatros.
que vem de novo, né, daquela influência dos gregos. A diferença do teatro grego para o teatro romano é que o teatro grego ele era feito já usando a encosta, né, para fazer a arquibancada, né? E aqui não, eles vão fazer no meio da cidade, então a construção vai começar do zero, né? Não tem essa questão de usar a própria colina para fazer a arquibancada. Esse é o teatro mais conhecido, então, romano, que se chama Teatro Marcellus. Aqui é o mesmo teatro, só que visto internamente. Outra coisa que eles vão criar também, em termos de arquitetura e em termos de espetáculo, são os circos. Claro que não é o circo de palhaço e de malabaristas e trapezistas que a gente conhece hoje, né? Nesses circos funcionavam corridas, né? Corridas de carruagens, de cavalos e cavaleiros. Talvez vocês lembrem de alguns filmes de cavaleiros que aconteciam as corridas de bigas, que eles vinham com um cavaleiro de um lado, né, numa direção, e o outro na direção contrária, segurando uma lança. E aquele que conseguisse derrubar o oponente, então era o vencedor. Esses circos, eles não existem mais, né? Só existem aqui o espaço e pequenas ruínas, né? Mas não dá para ver mais praticamente nada, né? Desses circos, não restou muita coisa da construção, né? Outra coisa que eles vão fazer, que vai misturar arquitetura e escultura, são os arcos de triunfo. Mais para frente eu vou mostrar também as colunas triunfais. Então, esses arcos de triunfos e colunas triunfais funcionavam como se fossem troféus. Então, eles erguiam, né, eles construíam esses arcos e essas colunas para mostrar as vitórias do imperador, como se fosse um troféu exposto ali para todo mundo ver. Então, nesses arcos, né, tinham esculturas em alto relevo que mostravam, então, todo o poder, né, e todas as batalhas vencidas por aquele imperador. Essa aqui é a coluna de Trajano, que são as colunas triunfais. Depois eu vou mostrar ela mais de pertinho. Então, ela, toda em volta dela que tem alto relevos, mostrando, então, as batalhas e os feitos, né, do imperador, no caso aqui o Trajano. Aqui vocês conseguem ver, ó. Então, nos mínimos detalhes, né, essas esculturas em alto relevos contando as histórias. Então, agora a gente vai ver as esculturas. Vocês vão observar que existe uma forte influência da arte grega, né, das esculturas gregas, pela técnica. E olhando assim à primeira vista, parece uma escultura grega. Você tem que entender melhor e analisar melhor para ver a diferença, então, de uma escultura grega para uma escultura romana. Então, a escultura grega tinha a questão do ideal de beleza, né? A padronização, então, da beleza. Então, sempre eles apareciam com o corpo bem definido, né? Com o abdômen sarado e as proporções bem definidas, né? As proporções perfeitas. Os romanos, eles vão buscar uma escultura realista, que se pareça, né, com a pessoa que está sendo representada, então, bastante real. Uma coisa que eles vão criar também são os bustos, que é essa escultura aqui do peito para cima. Porque como eles conquistavam vários lugares, né, que eles dominaram vários lugares, o imperador não poderia estar em cada cidade que eles dominavam. Então, ao invés de o imperador ficar lá, eles esculpiam um busto do imperador para ter essa representatividade do imperador naqueles locais. Então, aqui vocês vão ver, de uma forma bem prática, a gente pode dizer que a escultura romana, principalmente a parte do rosto aqui, é feia, enquanto a escultura grega era muito bonita. Mas em termos de técnica é perfeito, assim como eram as esculturas gregas. A diferença, então, maior vai estar nesse realismo.
Então, se a pessoa tem um nariz mais avantajado, eles vão fazer isso, né? Eles não vão buscar arrumar esse nariz para ele ficar perfeito. Então, se a pessoa já era mais velha, eles vão colocar todas as marcas de expressão, né, da pessoa, todas as rugas. Eles não vão deixar a pessoa perfeita, como é nessa imagem aqui. Então, é bastante realista. Essa escultura que se chama Augusto de Prima Porta, que é o imperador Augusto. Uma diferença também que vai aparecer na maioria das esculturas romanas, eles estão vestidos, né? E na maioria das esculturas gregas, os homens principalmente estão nus. Então aqui o imperador Augusto e aqui aparece o Cupido, né? Que é o deus do amor. Então mostrando um pouco da mitologia e como se fosse mostrar que ele fosse descendente dos deuses, né? Que ele estaria próximo dos deuses. Em relação à pintura, os romanos vão desenvolver a pintura em afresco, que é a pintura feita direto na parede. E a maioria dessas pinturas, então, elas provêm das cidades de Pompeia e Herculano. Uma curiosidade é que essas duas cidades elas foram soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio, que aconteceu em 79 depois de Cristo. E elas ficaram ocultas, essas duas cidades, por mais de 1000 anos, né? É somente no século XVIII que, através de escavações e da arqueologia, que eles encontraram essas duas cidades e elas estavam praticamente intactas. Depois eu vou mostrar algumas imagens, né, dessas cidades. Aqui então essas pinturas que foram encontradas nessas cidades, elas ficavam no interior das casas, né, dessas cidades. É claro, né, das casas de pessoas ricas, porque não era todo mundo que tinha dinheiro para contratar, né, um artista ou um artesão para fazer essas pinturas. Aqui então a gente já começa a ver as ruínas das cidades de Pompeia e Herculano, principalmente aqui as que eu vou mostrar são de Pompeia. E a gente vê, ó, ficou praticamente intacta a cidade, né, embaixo das cinzas e da lava que petrificou então a cidade. Aqui, para vocês terem uma noção, ó, aqui essa parte de cima, aqui era coberto então por terra, estava nivelado, né? E quando eles começaram a escavar, eles encontraram então praticamente uma cidade perdida, né? Uma cidade submersa, uma cidade oculta. Hoje você pode visitar, né? Então é um ponto turístico bastante conhecido e muito procurado para quem vai para a Itália. Aqui a gente consegue ver também parte então dessa cidade. E aqui também as ruínas, né? Com esses afrescos que são as pinturas então na parede ou nas paredes. Então ficou tudo escondido, como se fosse realmente uma cidade fantasma, né? Uma cidade oculta embaixo da terra. Inclusive tinham estradas, pontes e várias casas, né? Tudo praticamente intacto. E também eles encontraram pessoas petrificadas, né? Então as pessoas ficaram ali na posição em que elas estavam, como se fossem realmente petrificadas. Isso aconteceu porque primeiro elas inalaram, né, as cinzas do vulcão e depois foram cobertas pela lava. Então, os mosaicos. Os romanos, na verdade, eles são mais conhecidos pelos mosaicos do que pela pintura. Então, o mosaico é formado então, por pequenas peças coloridas que vão formando imagens. A maioria desses mosaicos foram encontrados nas cidades de Pompeia e Herculano, né, que foram essas cidades soterradas. Então, além de ser algo decorativo, eles tinham também uma função. Eles faziam o calçamento das ruas com esses mosaicos. Não tinha um desenho específico, né, um tipo de desenho específico, então eram desenhos diversos, né, com diversos temas.
que a gente consegue ver melhor as pedrinhas, né? A junção das pedrinhas. Aqui é um mosaico bem famoso romano, que é do Alexandre o Grande, imperador, né, Alexandre. Então, geralmente eles ficavam na calçada para fazer o calçamento das ruas, ou às vezes nos muros e às vezes nas paredes das casas, né, como decoração. Então, assim a gente finaliza a nossa aula sobre arte romana, e na semana que vem a gente vai ter uma atividade diferente que vai envolver então essa curiosidade das cidades soterradas pelo vulcão Vesúvio, que são as cidades de Pompeia e Herculano. Por hoje é só, até a próxima. Tchau!